Bom dia, você que está acompanhando a TV Notícias Agrícolas nesta quinta-feira, dia 20 de março. Eu sou Guilherme Dorigatti, está começando o programa Realidades da Safra. Um momento para a gente fazer um giro pelo Brasil, visitar as mais diferentes regiões produtoras do país para verificar o desenvolvimento das lavouras, e a sua participação é muito importante. Deixa aqui no nosso chat do YouTube o seu nome, a sua região e como é que está o desenvolvimento das lavouras aí na sua localidade, como é que estão avançando os trabalhos de campo. Compartilha com a gente a sua realidade da lavoura para a gente ir montando junto esses quadros, este cenário do desenvolvimento das atividades ao redor do Brasil. Uma outra maneira de participar é mandando a sua foto, a sua imagem, o seu vídeo aqui para a gente mostrar como é que estão essas atividades nas mais diferentes regiões do Brasil. Vamos começar esse giro de imagens? Vamos lá para o estado do Tocantins, porque o Marcílio Fernandes Marangoni, engenheiro agrônomo em Darcinópolis, no estado tocantinense, continua compartilhando com a gente as imagens da colheita da soja acontecendo lá na região de Darcinópolis, no Tocantins. Nos últimos dias a gente vem acompanhando essas imagens do Marcílio, mostrando as lavouras prestes a serem colhidas, lavouras já colhidas, e aí a sequência das atividades dos trabalhos lá em Darcinópolis, no Tocantins. Outro que mandou a imagem aqui pra gente foi o Reginaldo Godoy, lá de Santa Cruz da Conceição, no estado de São Paulo. Aí a gente vê as imagens do Reginaldo mostrando essa reta final também do ciclo da soja no interior paulista, região de Santa Cruz da Conceição. As lavouras do Reginaldo Godoy compartilhando aqui com a gente do Realidades da Safra. Você também pode mandar a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo aqui pra gente exibir nos próximos programas. Mande tanto pelo Instagram oficial do Notícias Agrícolas, que é o @Notícias Agrícolas, ou para o nosso WhatsApp, o número é esse que está aparecendo aí na sua tela, é o 19 99767 0241. 19 99767 0241, WhatsApp do Notícias Agrícolas, para você compartilhar a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo e ajudar a gente a mostrar essas realidades da safra espalhadas pelo Brasil. Vamos agora começar a receber os nossos entrevistados, os nossos convidados, produtores, especialistas, que vão contar para a gente como é que estão essas lavouras, essas atividades nas mais diferentes regiões brasileiras. Esse é o Entrevistas da Safra. Primeira parada vai ser no estado do Mato Grosso. Vamos lá para a região de Sorriso acompanhar as atividades de campo. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Diogo Damiani, presidente do Sindicato Rural de Sorriso. Já está aqui conosco por vídeo. Diogo, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia a todos, bom dia a todos que assistem Notícias Agrícolas. Dizer para nós que é sempre um prazer muito grande poder participar e levar as notícias do agro aqui da região para todo o Brasil. Diogo, eu queria começar olhando um pouquinho para a soja. Que balanço que a gente pode fazer dessa safra de soja aí na região de Sorriso? Como é que foram os resultados finais dos produtores? Fazendo uma projeção da nossa safra aqui, 24-25, né, nós tivemos aí um atraso significativo na semeadura, né? A nossa semeadura geralmente ela se inicia aí a partir da segunda quinzena de setembro, então nós tivemos atraso de praticamente 30 dias, né, o que ocasionou aí também um reflexo na janela de milho. Mas em contrapartida, né, diferente da safra passada, da safra 23-24, nós recebemos bons volumes de chuva, né, em todo o desenvolvimento da cultura, no período de enchimento de grãos e frutificação, né, o que acabou, né, gerando uma projeção de safra aí muito boa aqui na região. Os trabalhos de colheita já se encerraram, Diogo? Como é que estão esse balanço de produtividade também? Sim, a safra aqui no município, ela se encerrou final aí de fevereiro, dia 28, aí 1º de março. O plantio de milho também se encerrou e a semeadura em torno do dia 5 de março. Então, como eu falei, comparando com o ano passado, né? O ano passado nós tivemos uma quebra muito significativa, em torno de 20% da safra, né? Por conta da seca. Então, esse ano já é um ano um pouco diferente. Nós não temos ainda dados de produtividade, porque a gente faz a coleta e a gente passa para o IMEA para compilar os dados e depois ele nos dá o retorno aí para a gente fazer a divulgação. E aí, Diogo, ainda olhando para a soja, como é que está esse cenário de comercialização para o produtor que colheu uma boa safra? Como é que estão essas condições de mercado? O produtor ele aposta numa alta aí, né? Principalmente no segundo semestre. Nós não estamos ainda
com as vendas de muita soja comercializada, né? O que nós temos aí é um travamento de custos, né? Aqui em Sorriso, geralmente os negócios acontecem muito cedo, praticamente um ano antes, né? Então, o que acaba o produtor ao longo desse tempo, desse período até iniciar a safra, fazendo esses travamentos. Então, hoje nós estamos aí com uma comercialização em torno de 50% e 55% da safra. E aí, Diogo, você já destacou nesse plantio do milho também encerrado aí na região. Como é que foram as condições para implementar essa segunda safra e o desenvolvimento das áreas até aqui? Como nós tivemos um atraso aí na semeadura da soja, né, isso acabou projetando a janela de milho um pouco mais adiante, né, mais para o final de fevereiro. Aqui na nossa região, uma janela ideal, uma janela segura para o milho safrinha, até o plantio em torno do dia 20 de fevereiro, que a gente sabe que a gente recebe bons volumes de chuva aí, né, para o desenvolvimento da cultura. Então, nós encerramos um pouco mais tarde, né, o plantio do milho safrinha aqui na região. Então, em torno dos 30% aí nós estamos com o milho aí fora da janela ideal, né, que eu digo. Então, a gente precisa que venha aí pelo menos chuvas até final de abril, início de maio, né, para que a gente possa colher aí bons resultados. Mas fazendo o panorama desde o início aí do plantio de janeiro até agora, nós recebemos bons volumes de chuva também no desenvolvimento da cultura, né? Agora, em alguns pontos mais locais, começou alguns veranicos, os produtores nos relatam de alguns lugares aí com 12 dias já sem chuvas, mas ainda não começou, né, a ocasionar ainda prejuízo. A gente vai monitorando aqui, né, mas até agora o clima está muito favorável. E aí, Diogo, olhando para pragas e doenças, como é que tem sido o cenário nesse ano? Nós tivemos um problema muito grande aqui com relação a lagartas nos milhos, né? Esses milhos, inclusive com tecnologias novas aí que tem um amplo controle, né, no espectro de lagartas, mas infelizmente eles não conseguiram aí fazer esse controle. Então, o produtor, mesmo assim, pagando um pouco mais caro na semente por obter esse controle dessa tecnologia, né? A tecnologia não atendeu o objetivo. Então, nós tivemos aí que desembolsar de 3, 4 aplicações aí para o controle da lagarta, né? E o que ocasionou também um aumento significativo dos custos de produção aqui. E, Diogo, pensando também na comercialização do milho, como é que estão as oportunidades para vender o cereal aí na região? O milho ele deu uma boa valorizada agora por esses dias, né? O produtor também está um pouco mais comedido nas vendas. Nós temos aí em torno de 38%, 40%, é praticamente o que está ocorrendo aí na média do estado também. E aí por conta dessas incertezas também climáticas, um pouco desse milho fora da janela, o produtor aguarda aí os próximos meses, pelo menos aí o mês de abril e o mês de maio, para começar a iniciar novamente as vendas, né? Então, a gente, como eu falei anteriormente, a gente tem uma comercialização aqui, principalmente de custos e insumos um pouco mais avançada, né? A gente faz bem antecipado. Então, conforme essas altas aí, o produtor ele vai fazendo a venda, né? Ao longo do tempo. Então, sempre quando a gente inicia praticamente uma safra aqui, em torno de 35% a 40% sempre vai estar aí comercializado, né? Diogo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu quero desejar aí uma excelente safra a todos os produtores e que Deus os abençoe. Precisando aqui do Sindicato Rural de Sorriso, qualquer informação aí estamos à disposição. Diogo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando o desenvolvimento do milho aí na região de Sorriso. Um abraço, até a próxima. Um abraço. O Diogo Damiani, presidente do Sindicato Rural de Sorriso, no Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar como é que estão as áreas, as atividades de campo lá na região. Safra de soja encerrada, os levantamentos de produtividade acontecendo neste momento, mas uma expectativa muito positiva. Não faltou chuva durante o ciclo, as produtividades tendem a ser inclusive maiores do que as do ano passado. Uma safra positiva para a soja do ponto de vista da colheita e agora o produtor aguardando uma melhora dos preços para avançar mais com a comercialização. Diogo destacando que 50%, 55% dessa produção já foi vendida antecipadamente, o restante produtor
produtor apostando uma melhora de preços daqui para frente. Olhando para o milho, plantio com boas condições, mas um pouquinho fora da janela ideal. Cerca de 30% das áreas ficaram para depois do dia 20 de fevereiro, saindo daquela janela mais recomendável para semeadura. E agora o produtor espera que a chuva se alongue até o final de abril, começo de maio, para aí sim garantir boas produtividades também para o milho. E claro, a gente vai seguir acompanhando de perto esse desenvolvimento. Aproveitar para registrar a participação de vocês acompanhando a gente ao vivo nesta quinta-feira. O José Natal mandando o seu bom dia a todos, lá de Uberlândia, Minas Gerais, safra de verão com 80% colhido, safrinha sendo plantada. Obrigado, José, por compartilhar com a gente o desenvolvimento das atividades aí na sua região. Faça como o José Natal também, compartilha com a gente o andamento das atividades aí na sua região. Comenta aqui no nosso chat do YouTube. Vamos juntos montando esse quadro da realidade das safras. Vamos agora lá para o estado do Rio Grande do Sul, acompanhar as atividades de colheita do arroz. Quem vai conversar com a gente é o Roberto Fagundes Gigino, vice-presidente da FederArroz, já está aqui conosco por vídeo. Roberto, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia a todos, tudo bom? É um prazer estar com vocês, com os ouvintes e com Notícias Agrícolas. Roberto, os trabalhos de colheita seguem avançando aí no estado. Conta pra gente como é que estão andando essas atividades. Bom, a colheita aqui na minha região, vamos começar por Uruguaiana, ela está em torno de 60% a 65% já colhida. Nós plantamos mais no centro, por isso estamos mais adiantados também, e em função dessas altas temperaturas e essa seca que teve, não que tenha prejudicado por falta d'água, mas a luminosidade favorece o arroz, né? Então, não tendo chuva, não tem sombreamento, e aí se adiantou a colheita. O estado do Rio Grande do Sul está em torno de 35%, e a fronteira oeste em torno de 55%. E pensando... Esses são mais o que já foi colhido no estado. E pensando em produtividade, Roberto, como é que têm sido os resultados? Houve uma diferença de acordo com o andamento das atividades, né? Sim, como a lavoura tá boa, está relativamente boa, a colheita está sendo boa também, não podemos nos queixar, né, nesse sentido, não. Mas nós temos uma boa parte, não aqui na fronteira, mas no estado como um todo, que foi plantado mais fora de época, entre dezembro, janeiro e até em fevereiro, aquela região central, onde teve aquelas enchentes e aqueles problemas, eles plantaram mais tarde também. Algumas regiões tiveram problema de chuva e aí atrasou. Então, nós temos em torno de umas 80 mil hectares plantada fora de época. Isso deve, na verdade, em função do período, vir uma diminuição de produtividade. E agora também, as lavouras também já começaram com uma produtividade maior e agora está tendo uma diminuição não só de produtividade, mas também de rendimento, de renda na qualidade. Está acontecendo isso em função das altas temperaturas. A renda está diminuindo. Eu conversei há alguns dias, Roberto, com o pessoal lá de São Borja. Eles destacaram justamente essa situação da qualidade, o número de grãos quebrados que estavam aparecendo na colheita. Essa situação tem aparecido aí no estado, então? Isso, ela tem aparecido agora também aqui em Uruguaiana, fronteira, né? Também. Isso vai influenciar, né? Também no preço, porque um arroz com uma renda menor é um arroz que geralmente vai para parborizado. E aí também tem esse problema aí que não adianta, o clima é o clima, né? A gente não domina e nós temos que ir se adaptando, né? Por isso que eu comento também que tem épocas de plantio, as janelas de plantio, e tem esse considerável, essa área considerável que foi plantado fora de época.
Isso nós só vamos saber aí lá por essas áreas aí vão ser colhidas fim de março, início de abril. Pensando nessa questão de rentabilidade, Roberto, como é que está a perspectiva para essa safra, olhando custos, essa produtividade esperada e também os preços do mercado? Bom, os custos subiram um pouco essa safra, né? Mas nós vinha com os preços bons, muito bons, até daria para dizer, alguns produtores pegaram os preços bons e fizeram a safra com esses preços mais elevados. Agora, os preços diminuíram consideravelmente, né? Aqui na minha região está em torno de R$ 78. Nós já tivemos 120, 130 e hoje está em torno de 75 a 78 reais. E sim, isso preocupa nós produtores, em função que a safra e o crédito está caro e os insumos estão ficando mais caros. Então, a lavoura do ano que vem vai ser feita com valores, né, do produto nosso em baixa para uma lavoura de custo mais elevado. Então, vamos dizer assim, a forma de cálculo que a gente sempre faz, a relação produto-valor, vai ficar mais caro. Roberto, muito obrigado. Entendeu? Roberto, muito obrigado. Pode completar. Não, digo, a relação de troca entre o valor e nós vamos precisar mais sacos de arroz para comprar a mesma coisa que compramos no ano passado. Isso que eu quero dizer, relação de troca, para complementar o raciocínio. Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Não, eu queria agradecer a oportunidade de poder falar sobre o arroz e manter a informação exata, né? Obrigado. Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o andamento da colheita aí no estado. Um abraço e até a próxima. Estamos à disposição. Obrigado. O Roberto Fagundes Gigino, vice-presidente da FederArroz, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de colheita do arroz lá no Rio Grande do Sul. Roberto destacando os trabalhos em nível estadual, chegando em 35%, lá na região de Uruguaiana mais avançada, já chegando aos 60% colhidos, e aí produtividades variando de acordo com a época de plantio. As produtividades começaram bastante positivas, tiveram um recuo conforme esses trabalhos avançaram, e aí quando a gente espera essa colheita da parte final, que teve áreas plantadas mais tarde, especialmente naquelas regiões que sofreram com as enchentes no ano passado, aí a expectativa é de perdas maiores nessas produtividades. Uma outra dificuldade do produtor gaúcho tem sido a qualidade do arroz. Algumas regiões, devido ao alto índice de insolação, apresentam um grande número de grãos quebrados, o que dificulta bastante no momento da comercialização, tira a rentabilidade de uma safra que já tem margens muito apertadas, até negativas em muitos pontos. O Roberto destacando um preço do arroz que já foi entre 120 e 130 reais, hoje girando entre 75 e 78 reais a saca lá em Uruguaiana, dificultando bastante essa condição de rentabilidade do produtor arrozeiro. Claro, a gente vai seguir acompanhando essas atividades de colheita aqui no Realidades da Safra. Vamos seguir o nosso giro, vamos agora lá para o estado de Goiás, região de Jataí. Vamos acompanhar como é que estão as atividades em campo por lá com o Evandro Vilela, presidente do Sindicato Rural de Jataí, já está aqui conosco por vídeo. Evandro, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, é sempre um prazer para nós estar aqui participando com vocês. Nós estamos sempre aqui à sua disposição. Evandro, vamos começar olhando para a soja. Essas atividades de colheita estão praticamente encerradas por aí. Que balanço que a gente pode fazer da safra de soja 24-25? Olha, é uma safra, a gente fazendo um paralelo com a safra passada, né, essa safra foi uma safra bem mais favorável, né? Tanto no desempenho dos trabalhos em campo, quanto nos plantios também. Apesar de a gente ter começado um pouquinho mais tarde o plantio, mas a soja desenvolveu bem, né? O tempo foi bem melhor do que o ano passado, e a safrinha agora também, além de ter, apesar de termos, né, ultrapassado um pouco a janela de plantio,
também está desenvolvendo bem, está indo bem melhor do que nós já tínhamos aí passado, né, na realidade do ano passado. E como é que estão esses trabalhos de colheita da soja, Evandro? Já se encerrou? Falta pouco? E como é que estão as produtividades até aqui? Olha, a produtividade no início, na soja mais precoce, ela começou a preocupar um pouco, porque a gente estava colhendo um pouco menos do que o ano passado. A produção estava aí 2 sacos, né, 3 sacos a menos aí por hectare do que o ano passado, dando assim uma expectativa assim de que a safra não seria tão boa, né? Mas quando começamos a colher a soja do ciclo médio para frente, o ciclo mais longo, surpreendeu para cima, tendo uma produção maior do que a do ano passado um pouco, não coisa exagerada, mas também foi maior, em torno de 5 sacos maior, 3 sacos mais do que o ano passado. Isso foi bacana. O desenvolvimento da colheita já está finalizando, né? Tá chegando ao final, estamos agora nas sojas do ciclo mais longo, que são plantadas aí nas áreas mais periféricas, assim, das áreas produtivas, e isso tem dado para a gente aí uma expectativa bacana que achamos que vamos ter aí uma safra boa. Esperamos aí finalizar com uma safra boa. E como é que está a comercialização dessa soja, Evandro? Além de bons resultados em campo, como é que tem sido esse cenário de vendas? Esse aí é um dos problemas, né? Nós temos aí, trabalhando com preços aí bem abaixo do que estava o ano passado. Isso, nós estamos com um custo maior esse ano, né? Principalmente por motivo da alta do óleo diesel. E estamos aí com um preço aí menor do que o ano passado. Hoje estamos trabalhando aí com 111, 112 reais aqui na nossa região. Isso aí pesa um pouco aí no final das contas, né? E estamos trabalhando também com dificuldades para retirar a safra, principalmente nas rodovias que não estão pavimentadas ainda. Nós temos rodovias aí, principalmente nas áreas de abertura, onde tem as novas fronteiras aqui na nossa região de Jataí. Nós temos tido bastante dificuldade com as rodovias não pavimentadas para fazer esse escoamento de safra. Isso tem sido um problema maior um pouco esse ano, e isso tende a agravar a cada ano se não for tomadas providências, e isso, digo, fazer a pavimentação dessas vias. E aí, Evandro, olhando para frente, você já destacou esse bom plantio da segunda safra de milho. Como é que estão essas áreas até esse momento? O desenvolvimento tem sido positivo? Tem sido positivo, o desenvolvimento está indo muito bem. O milho está bastante bonito, tem baixa infestação de insetos, está sendo feitos os controles também, está tendo prazo para fazer esses controles, né, os dias de sol, e também chovendo bem nessas áreas aqui, está bem bacana aí para desenvolvimento dessa safrinha. Até agora está tudo bem. A expectativa é que a colheita aconteça quando por aí? A colheita aqui acontece aí no mês de junho, né, que é o mais forte da nossa colheita aqui. E, Evandro, olhando para a comercialização do milho agora, como é que está esse cenário e as expectativas para as vendas? Hoje o cenário atual do milho, o preço de milho hoje está baixo. Está bastante baixo e com o comprador fora de mercado, procurando algum milho disponível, mas nenhuma oferta para contrato de milho futuro. A gente tá vendo aí um cenário que o pessoal tá mais apreensivo um pouco, né? O produtor também para avançar nessas comercializações ou tentar forçar a barra um pouco para comercializar, porque o preço está ainda aquém do que é o necessário, né, para a gente estar comercializando. Mas temos uma expectativa futura que é uma expectativa boa, né? Fala-se de milho, né, bem melhor do que a realidade que nós estamos hoje vendendo aqui. Evandro, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Não, seria isso mesmo que a gente está falando, e desejo aí a todos os produtores e aqui aos nossos associados também uma boa safra, uma boa safrinha
né, que a gente consiga aí obter êxito aí nos nossos trabalhos. Evandro, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente siga acompanhando o desenvolvimento do milho aí na região. Um abraço, até a próxima. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. O Evandro Vilela, presidente do Sindicato Rural de Jataí, no estado de Goiás, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades e o desenvolvimento das lavouras neste momento. Colheita da soja praticamente encerrada, com produtividade cerca de 3 a 5 sacas por hectare maior do que a registrada no ano passado. O regime de chuvas foi positivo, a colheita avança bem. A preocupação fica com relação à comercialização da soja diante dos preços abaixo do esperado pelos produtores e também questões logísticas, principalmente naquelas estradas que não têm pavimentação. Aí esse cenário de chuvas complicou um pouquinho essa questão logística para o escoamento da safra de soja. Já quando a gente olha para a segunda safra de milho, plantio bem realizado, um pouquinho fora da janela, mas com ótimas condições para o desenvolvimento das lavouras até este momento, também sem grandes desafios com relação a pragas e doenças, e aí uma expectativa de mercado que por enquanto não é muito boa, mas a perspectiva futura é positiva. O produtor lá de Jataí, otimista para a comercialização do milho nesta segunda safra. Claro, a gente vai seguir acompanhando de perto o desenvolvimento dessas atividades e da segunda safra de milho lá em Jataí, Goiás, em todas as outras regiões do Brasil, aqui no nosso Realidades da Safra. Vamos seguir agora com a nossa programação, vamos trazer notícias e informações sobre o desenvolvimento das lavouras, dos mais diferentes cultivos ao redor do país. Esse é o Notícias da Safra. Vamos seguir acompanhando o trabalho da equipe do NA, realizado na última semana lá na região de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. Expo direto da Cotrijal, a Letícia Guimarães esteve por lá na semana passada, trouxe informações aqui para o Notícias Agrícolas. Agora a gente vai acompanhar uma entrevista dela com o Luiz Bianchi, que é desenvolvimento de mercado da FMC, sobre uma armadilha para mariposas que pode ajudar na infestação de lagartas na safra de soja, que tem sido um grande desafio do produtor. Vamos acompanhar agora a entrevista da Letícia com o Luiz. A gente já vai voltar com a entrevista da Letícia com o Luiz. Daqui a pouquinho a gente vai exibir essa informação. Agora vamos olhar um pouquinho para a soja lá de Roraima, porque o calendário para o plantio da nova safra começa neste dia 19 de março. O vazio sanitário para a soja foi oficialmente encerrado em Roraima, permitindo que os produtores iniciem a semeadura para a colheita em 2025. A medida instituída para combater a ferrugem asiática visa interromper o ciclo de produção de esporos dos fungos nas áreas produtivas do estado. De acordo com a portaria 1618, publicada pela ADE, em 15 de setembro de 2023, o período do plantio vai de 19 de março, ontem, portanto, até 26 de junho de cada ano. Caso haja alteração no cronograma, a Secretaria de Defesa Agropecuária fará comunicação oficial. O presidente da ADE, o Marcelo Parisi, destacou que Roraima deve ultrapassar 130 mil hectares de soja plantada, número que pode superar os 200 mil hectares quando consideradas também as culturas de arroz, feijão e milho. O estado vem crescendo exponencialmente nesses cultivos, o que gera aumento de emprego e renda para a população. A agência tem atuado de forma estratégica para garantir a sanidade das lavouras e contribuir com o desenvolvimento sustentável do campo, afirmou Parisi. Ele também lembrou que, com o fim do vazio sanitário, o produtor agora está livre para iniciar o plantio da soja, aguardando apenas condições climáticas favoráveis para a safra de 2025. Parisi enfatiza ainda que o Programa de Controle da Ferrugem Asiática, lançada em junho de 2022 pelo governo estadual, permitiu a criação de um cadastro de todos os produtores de soja em Roraima, facilitando assim o controle da sanidade das lavouras, e essa é uma medida exigida pelo MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, o produtor de Roraima já pode iniciar o seu plantio de soja a partir desse dia 19, a partir de ontem, quarta-feira, e aí se estendendo até setembro. A gente, claro,
claro, vai acompanhar esses trabalhos de plantio lá no estado, aqui no Realidades da Safra. Nos próximos programas, vamos trazer o pessoal de Roraima para comentar um pouquinho essas expectativas para a nova safra, que pode, como destacou a Agência de Defesa do Estado, superar o plantio registrado no ano passado e seguir ampliando esse cultivo agrícola lá no estado de Roraima. Vamos agora trazer informações internacionais, porque a expectativa de plantio da nova safra dos Estados Unidos segue movimentando o mercado. Daqui nos próximos dias, o USDA, do Departamento de Agricultura, deve trazer os seus dados oficiais de intenção de plantio do produtor norte-americano para soja e milho, mas as consultorias norte-americanas seguem trazendo as suas expectativas, as suas projeções, e a Allendale, uma das importantes consultorias norte-americanas, estima um aumento de 3,7% no plantio do milho e uma redução de 3,2% na semeadura da soja. Os agricultores dos Estados Unidos planejam aumentar o plantio do milho em cerca de 3,7% em 2025 e reduzir a área plantada de soja em cerca de 3,2%, de acordo com uma pesquisa com agricultores divulgadas pela corretora de commodities Allendale. A pesquisa projetou o plantio do milho dos Estados Unidos em 93,981 milhões de acres e o de soja em 84,283 milhões de acres. As estimativas iniciais do USDA, divulgadas em uma conferência anual em fevereiro, colocam o plantio do milho em 94 milhões e o de soja em 84 milhões de acres. Em 2024, o plantio do milho foi de 90 milhões de acres, enquanto a soja 87. Os agricultores disseram à Allendale que venderam 77% da sua safra de milho em 2024, a segunda maior participação da pesquisa nos últimos 10 anos, e venderam antecipadamente 10% da safra de 2025, empatados com o maior ritmo dos últimos 10 anos. Já em relação à soja, produtores venderam 83% da safra 24, acima da média de 80% da última década, e também informaram vendas antecipadas de 2024 para apenas 6%, o índice que empata com a mínima em 10 anos. A Allendale entrevistou agricultores em 23 estados dos Estados Unidos entre os dias 3 e 14 de março. Agora, claro, vale esperar a divulgação do relatório oficial de intenção de plantio dos Estados Unidos pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. Claro, a gente vai trazer essas informações aqui no Notícias Agrícolas. Vamos agora acompanhar aquela entrevista da Letícia com o Luiz, trazendo as informações sobre as armadilhas para moscas que pode ajudar no controle das lagartas da soja. Vamos acompanhar a Letícia. Vamos chamar quem entende do assunto, que é o Luiz Bianchi, da área de desenvolvimento de mercado da FMC. Luiz, seja muito bem-vindo. Uma boa tarde, obrigado Notícias Agrícolas aí pela participação no nosso stand aqui na Expo Direto 2025. Eu é que agradeço, Luiz. Aí primeiro eu queria perguntar para você, a gente já sabe que existe esses sistemas de armadilhas, que existe até a profissão de praguista, né, que conta ali quando é coletada a armadilha cheia de insetos, mas como é que a gente evolui de uma agricultura praticamente analógica, né, com essa contagem a olho nu, para uma agricultura 4.0 praticamente, porque a gente está ali muito à frente e vocês já vão entender o porquê. Letícia, então, a plataforma da FMC Arc Intelligence Farm, ela vai ajudar o produtor a entrar na era digital de predição de pragas ou previsibilidade, ou seja, não vai ter mais a pessoa pragueira ou pragueiro olhando dia a dia na lavoura, batendo pano, dependendo de horário para ter a melhor, digamos, amostragem da praga. Então, o Arc Farm Intelligence já está revolucionando, né, a agricultura brasileira e também mundial com essa plataforma inovadora da FMC. Então o ARC vai unir o tradicional, que é colocar uma armadilha na lavoura. Através dessa armadilha a gente tem um feromônio que vai atrair as pragas. Então a FMC tem, com o ARC Farm Intelligence, a predição ou previsibilidade do surgimento de Spodoptera, lagarto Spodoptera, cultura da soja, que a gente está vendo aqui a armadilha. Então esse feromônio vai atrair a mariposa, que é adulto, né? Que a gente fala da lagarta. Essa armadilha está conectada via satélite ou via celular com o nosso sistema, que é a inteligência artificial que a FMC desenvolveu para essa plataforma do Arc Farm Intelligence. Então, como vai funcionar? Na armadilha, após a mariposa pousar, atraída pelo feromônio, a gente vai tirar uma foto automatizada, essa foto então, ela é automatizada. A nossa inteligência artificial vai reconhecer se é uma mariposa, se é uma mosca, um mosquito ou até mesmo um grão de terra.
Esse equipamento foi calibrado, ou a tecnologia foi calibrada durante 5 anos, para a gente ter essa atividade que, se entrou essa mariposa da Spodoptera fugiperda, é a Spodoptera mesmo. Ela vai reconhecer por imagem, o computador analisa, a inteligência artificial dá o check-in, digamos, o checklist dela, que é a Spodoptera, e a partir daí a gente começa, e através da previsão do tempo, se vai haver precipitações de chuva, temperatura e também os últimos anos de ataques de praga, que foi confirmado não só pela plataforma, mas sim por um pragueiro nosso no campo, medindo a população real e ajudando a plataforma da inteligência artificial, que teve mesmo o ataque, levar para o agricultor essa previsão que vai ter um surgimento em 1 semana, 10 dias, com uma assertividade de até 10% para as pragas que a gente tem aqui no Brasil, tanto na Spodoptera, na cultura da soja, mas também para o bico do algodão. Então, peraí, vamos entender um pouquinho mais sobre essa tecnologia. A gente está com essa armadilha aqui e eu queria que você explicasse quais são os outros componentes que não estão aqui nessa demonstração, mas que fazem parte para fazer toda essa fotografia de forma autônoma e também depois esse envio para um sistema. Certo. Então a gente está então aqui com uma armadilha mais simples, que a gente fala que é a nossa primeira geração. Então, como a gente pode ver aqui na imagem, a gente está então com uma campânula para capturar a mariposa. Dentro dela tem o feromônio. A base, digamos, dessa armadilha tem quadradinhos que, quando a mariposa, digamos, ser atraída, ela vai colar, vai ficar fixada. E fixada a gente consegue então fazer a foto e contar em cada quadradinho quantas mariposas tem da Spodoptera. Então, a partir daí, sobe então para a nossa inteligência artificial via ou sinal de internet ou satélite nas armadilhas digitais para fazer então a contagem e a predição. Então a gente está vendo aqui a primeira versão. Na versão mais moderna a gente vai ter então uma câmera acoplada na parte superior, uma placa solar para abastecer essa câmera e abastecer também o nosso sinal de internet ou via satélite. E cada dia, 2 vezes ao dia, vai ser tirada uma foto para fazer então essa contagem automatizada da nossa aquela armadilha que está naquele nosso raio aí, a gente fala da rede de armadilhamento. Ou seja, a gente está falando de um pragueiro digital e de uma inteligência artificial preditiva, é isso? É isso. Então, sai de cena a pessoa, né? Então, a pessoa, claro, a gente vai precisar de uma pessoa para instalar a armadilha, mas como ela vai ser automatizada ou automática, ela trabalha de forma independente. Então, o pragueiro que teria que ir olhar essa armadilha ali 2 a 3 vezes por semana, ele vai precisar somente 1 vez por mês para trocar o piso. E diariamente vai estar sendo abastecida a plataforma, a gente pode aí acompanhar e também a própria inteligência artificial vai dizer se a armadilha está operando ou não está operando. Por exemplo, deu um efeito climático, deu um vento ou tombou o próprio, digamos, a nossa plataforma via aplicativo, né, a gente vai falar um pouco do aplicativo aí também, vai sinalizar então para a nossa rede de apoio que a armadilha está offline, literalmente offline, mesmo sem sinal, sem mandar, digamos, mandar contagem de pragas ou mandar informação, a gente vai lá, repõe ela ou, digamos, volta ela a operar online. Você comentou que também existe essa tecnologia para o bicudo do algodão, mas aqui a gente está falando da soja e falando especificamente da atração então das mariposas, por consequência então das lagartas. Eu queria saber quantas armadilhas dessas são necessárias numa lavoura ou quantas armadilhas dessas conseguem cobrir, que área que ela consegue cobrir para fazer essa predição, portanto? Como a gente está então numa cultura de soja, então a gente tem o alvo que a gente está calibrado já há bastante tempo aí, que é a Spodoptera fugiperda, que é uma lagarta que não ataca somente a cultura da soja, mas também milho e demais culturas de interesse econômico. Hoje, atualmente, a nossa rede de armadilhamento, a gente consegue já rodar e abastecer o algoritmo com 10 a 15 unidades. Essas 10 a 15 unidades, então, a gente consegue aí já monitorar 600 hectares, mais ou menos, mas quando a gente aumenta aí o monitoramento, coloca mais armadilhas, a gente consegue subir até 800 a 1.000 hectares, dependendo geografia, dependendo também a localização que a gente tem, se tem morro ou é uma chapada, área mais plana, a gente consegue então aumentar essa área, essa expansão de monitoramento com uma grande assertividade de predição do surgimento da Spodoptera. Então, já tem ali um banco de insetos calibrado, né, nesse sistema. Então, a gente tem ali a medição, né, e esse olhar, se assim a gente pode dizer, da fotografia para identificar a mariposa. Se cai uma mosca ou algum outro tipo de inseto ali, como é que funciona? Sim, então
na própria foto, que quando ela subir, então, para abastecer a inteligência artificial do Arc Farm Intelligence, ela vai conseguir separar se é uma mosca, um mosquito, até uma própria formação de poeira que vai concentrar no grão de terra. E como a inteligência ela reconhece a mariposa com a imagem já calibrada, até se faltar, digamos, uma parte da mariposa que ela pode, a foto não capturar bem, vai ter mais mariposas, então ela consegue também, digamos, identificar que é sim a mariposa da Spodoptera e consegue então fazer a predição de surgimento de ataque de pragas na próxima semana ou até 15 dias. Agora, então, vamos à parte específica da previsão. Como é que funciona? Qual é o nível quais são os níveis de perigo que a plataforma identifica? E como que soa esse aviso? Como que toca esse alarme, se assim a gente pode dizer para o produtor, Luiz? Então, a gente passou pelo processo de captura de imagens, tratamento de imagens e quantificação de mariposas em cada armadilha. A partir daí, então, a previsão do tempo, que a gente tem uma previsão do tempo contratada junto a uma empresa que tem há vários anos aí uma liderança global, a gente consegue então ter previsão de chuva, umidade e temperatura, que de acordo com o clima, a expressão, digamos aí, a ovoposição da lagarta, o crescimento das lagartas e até ela chegar à fase de causar dano à cultura da soja, a gente tem já calibrado isso no sistema, no aplicativo. E, falando em aplicativo telefone agora, smartphones, né, ele vai soar então um nível de, digamos assim, que pode ocorrer o surgimento da lagarta. Então a gente tem calibrado níveis, vai ter a lagarta, mas a infestação vai ser baixa, então o controle, digamos ali, ou o início da preocupação do produtor, ela é uma preocupação menos, digamos, intensa. Vai ter um segundo nível que a gente vai, o aplicativo vai direcionar para ele. A gente fala um nível amarelo de atenção, que é esse nível de atenção? Que é necessário, ou a gente recomenda ele também ir na lavoura, fazer um pano de batida para ver se ele vai ter alguma lagarta ou não, ou desculpe, ver se tem a sobrevoo da mariposa. E quando a gente fala que é um nível vermelho, a gente já identifica que nos próximos 7 dias já teve ovoposição pela quantidade de lagartos e até o instar da mariposa capturada, desculpe, aqui na armadilha, e a partir daí então ele já pode programar uma aplicação preventiva de inseticidas aí para manejar o ataque dessas lagartas. O ideal seria quando já tiver ali no amarelo, o produtor já entrar com esse manejo ou não? O vermelho, assim, já não tem muito o que fazer. Eu queria saber essas diferenças, assim. Sim, então, o nível de predição que a gente falou assim nas escalas, entre amarelo e vermelho, sabe, o Arc Farm Intelligence já vai dar para ele que vai ter o surgimento, sim, de lagartas na lavoura. Porque como a gente teve a mariposa, ela está fecundada e vai colocar ovos, vai surgir lagartas. Então ele sabe que já vai ter. Com a quantidade e o clima, esse ataque pode ser mais severo ou menos severo. Então a partir daí, quando a gente chega no vermelho, a gente já sabe, o aplicativo vai, digamos, direcionar ele que vai ter ataque, e aí sim ele pode já tomar a decisão, não de fazer a aplicação naquele dia, mas se programar para a próxima semana. Ele vai então na área dele, né? Ele não precisou ir antes, mas ele pode ir na área para ver se já tem lagartos eclodidos, ou seja, aquela lagartinha bem pequenininha, que é quase muito difícil ver. Ele vai lá, faz o pano de batida, ele viu, opa, já tem. A partir daí, dependendo se ele tem 4, 5, 10, 12 lagartas na amostragem dele, ele vai soltar ou não a aplicação. E aí uma pergunta que, é claro, todo produtor rural se faz quando vê uma nova tecnologia é: como que isso vai me ajudar com os custos de produção? Que é claro que você já explicou que isso ajuda a preservar a integridade da lavoura, mas aí nos custos, como que isso impacta, Luiz? Assim, o que é o principal impacto para ele? Entrar no momento ideal com poucas pragas ou poucas lagartas e lagartas pequenas. Porque a partir disso, quando ele tem a previsão, ele vai conseguir chegar com uma ferramenta de controle, que a FNC tem as opções disponíveis aí, a gente vai falar mais à frente, com uma dose adequada, uma menor dose, um tempo ideal de entrada, que vai no final ou no decorrer da safra, ele vai fazer menos aplicações de inseticidas para os alvos que o Arc Farm Intelligence está monitorando. Ou seja, a gente vai, digamos, aplicar o produto no momento ideal, no momento correto, e ter até gerar menos aplicações de sistema de inseticida para o agricultor assistido. E uma pergunta que me veio agora: qual que é o nível de assertividade dessa tecnologia completa, com a câmera, com o envio, né, via satélite? Qual é a chance de acerto, né, qual o percentual de acerto dessa ferramenta? Certo. A gente já está hoje com níveis acima de 82% para a Spodoptera aqui no estado do Rio Grande do Sul.
Então a gente está com nível até acima. Quando a gente consegue ser mais assertivo? Quando a gente aumenta essa rede de armadilhamento, quando a gente tem também um histórico daquela área geográfica que foi monitorada nos últimos anos. Então, se a área foi monitorada a partir de quando a gente lançou a ferramenta lá 2001, 2022, a armadilha e o aplicativo está rodando na mesma área geográfica, e a gente tem a previsão do clima ajudando, a gente consegue até subir isso para 90%, 92% de assertividade. Ou seja, de cada 10 áreas monitoradas, eu sei que em 9 eu vou ter a presença ou não de pragas, que o ARC vai nos dar essa leitura, essa previsibilidade. Perfeito. E aí, quando a gente fala de algodão, apesar daqui a gente estar numa lavoura de soja, qual é o nível de assertividade? A gente sabe que a cultura do algodão, em relação ao bicudo, é uma preocupação muito grande para o cotonicultor. O algodão tem um custo de produção bastante alto. Eu queria que você falasse brevemente a respeito dessa armadilha voltada para a cotonicultura. Então, para os agricultores, produtores de algodão, ele se torna muito mais interessante, né? Porque se a gente pensar em bicudo, a gente já começa a manejar a praga antes do plantio do algodão. Então, o armadilhamento do ARC já consegue prever o surgimento ou não do bicudo antes do agricultor, do cotonicultor, plantar o algodão. Então, ele pode fazer uma operação ou não de controle químico, ou o controle que ele vai usar para controlar o bicudo, mesmo antes de implementar a safra. Ou, vamos pensar assim, no passado ele já colocava ou aplicava inseticida sem ter a presença do bicudo, sem saber que tinha. Então a gente pode também estar ajudando os cotonicultores a diminuir a carga de inseticidas durante o ciclo total do algodão. Então para ele também é um ganho muito, muito importante, porque ele vai entrar então com um produto no momento adequado, uma baixa infestação, o produto vai ter uma alta eficiência que vai, no decorrer da desenvolvimento da cultura do algodão, diminuir também as aplicações de inseticidas, preservando aí a produtividade dele e trazendo mais rentabilidade. Sem falar nos pontos que a gente também tem relembrado no momento atual, que a gente diminui uma carga muito grande aí de, digamos, de produtos químicos ou inseticidas nas culturas, vai também garantir uma melhor eficiência geral dos demais também tratamentos que a gente vai trabalhar aí na cultura do algodão e também na soja, né? A gente vai preservar aí por mais tempo as ferramentas que a gente tem hoje para controle tanto da lagarta, que a gente está vendo falando de soja, mas também para o manejo do bicudo. A gente vai prolongar a vida aí dos inseticidas, diminuir a carga, preservar inimigos naturais, a gente vai melhorar toda a cadeia aí que a gente tem na cultura, tanto da soja quanto do algodão. Perfeito, é a tecnologia a serviço do agronegócio brasileiro, então levando a proteção para mais longe e também prevendo ataque de pragas. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante, conectada. Assim a gente vai chegando ao final do programa Realidades da Safra desta quinta-feira, dia 20 de março. Mas daqui a pouquinho a programação do Notícias Agrícolas está de volta. Daqui a pouquinho o Erickson Cunha assume a bancada da TVNA, vai conversar com o Francisco de Assis Diniz para trazer as expectativas, as previsões do tempo para os próximos dias. Já começa a deixar aqui no nosso chat a sua região, que você quer saber do tempo, que o Erickson e o Assis vão trazer todas essas informações daqui a pouquinho para você acompanhando a TV do NA. Eu sou Guilherme Dorigatti, o programa Realidades da Safra de hoje fica por aqui, mas daqui a pouquinho a nossa programação está de volta e eu volto com Realidades da Safra amanhã, na sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã. Espero todo mundo acompanhando a gente. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.